Estamos de volta com o programa Conexão Tupã, que hoje tem o prazer de receber a visita do Dr. Lucilo Jordão. Dr. Lucilo, a gente estava falando sobre a ETEC, FAFIT, que o senhor participou. O senhor também participou da FACAT como professor? Ainda participa? Bom, voltando àquilo que foi dito, que nós comentamos aqui no início da nossa conversa, é de que, junto com a atividade profissional de engenheiro, eu sempre tive muita vocação e muito interesse com todo esse aspecto do ensino e da cultura. E quando terminou concluída a vida do colégio dos Salesianos, eu lembro, estou lembrando disso agora, que onde era o colégio das freiras, das irmãs, e que hoje é o Casusa, funcionou, promovido por uma organização que havia comprado aquelas instalações, um curso profissionalizante em Tupã, que não durou muito. E eu lembro que uma das profissões era um curso de ensino básico, médio, era sobre construção civil, que era o curso para encanadores, pedreiros, carpinteiro, pessoal que trabalhava em obra. Me convidaram e eu fui professor durante o período em que isso existiu em Tupã. E dessa atividade, sempre ligada a escolas, a educação, a cultura, junto com a minha atividade profissional, quando eu estava terminando a ampliação da Faculdade de Administração, da FACAT, toda aquela parte que tem a fachada para a Rua Xerentes, era a novidade de que aquilo foi tudo levantado, com novas salas, nova visão do prédio, aí por volta do final dos anos 70. Quer dizer, dando quase que uma sequência a essa caminhada, e os donos da época, que era o Zé de Oliveira, do funcionário do Bradesco, o Candinho com a esposa, que ele também era funcionário, acho que do Bradesco, a dona Neiva, o pessoal com quem eu tinha o negócio da construção. Terminada a construção, festejamos o final da obra, que seria uma nova etapa, vamos dizer assim, da FACAT, já pensando em novos cursos. Aí eles me convidaram para eu assumir uma disciplina cujo professor, Manuel Pereira, era funcionário da Receita Estadual, tinha feito concurso, e aí, concursado, ele ia ser efetivo como funcionário da Receita Estadual. E aí precisava viajar, não podia estar sempre aqui na hora de aula, essa coisa, e ia ficar vaga a disciplina de administração da produção. E lá vou eu, então, assumir em 78 a disciplina de administração da produção do curso de administração e, alguns anos depois, também uma disciplina correlata, que era a administração dos recursos materiais. E nisso eu fiquei 35 anos na FACAT, dando aulas dessas duas disciplinas. É uma vida que se estendeu mais do que a própria minha atividade profissional como engenheiro, que essa eu encerrei praticamente em 2006, não, 2006, não, mais um pouco. 9 anos? Mas não foi em 2006, foi mais recente, com exatamente a obra do ginásio de esporte da FACAT. Já é coisa... Uns 4, 5 anos atrás. 2006, mais ou menos, né? Um pouco mais. E já sem essa atividade como engenheiro, mas continuando a atividade como professor. Até 2 anos atrás, em sala de aula. Ou seja, até os 88 anos o senhor estava dando aula. Dando aula, maravilha. Tendo a grande compensação e até um orgulho de 5 dos meus ex-alunos são hoje meus colegas como professores da faculdade. Não é? 5 deles foram meus alunos do curso de administração.
E ao pensar em parar há 2 anos atrás, a própria direção já estava com o projeto do curso de engenharia, saiu o de engenharia de produção, né? E aí me convidaram para assumir a coordenação do curso, e eu continuo dentro da FACAT, não mais na sala de aula, mas como coordenador desse curso de engenharia de produção, além de uma atividade que eu já tinha, que foi mantida, que é o coordenador de avaliação institucional, né? Então, a minha vida continua, já perto dos 90 anos, em atividade, não mais na vida de engenheiro, mas continuando com aquela que eu sempre, desde menino, assumi com muita dedicação e com muito gosto, com muito amor, a de professor e ligado ao ensino. A minha vida hoje é minha casa, minha faculdade. Doutor Lucilo, queria falar do golpe militar de 64. Como foi que aconteceu? Como que Tupã, a população de Tupã recebeu essa notícia? Preciso fazer um exercício de memória, que eu me lembro, foi relativamente normal. Como se fosse uma coisa que a população já tivesse acostumada. Os países vizinhos ali já tinham passado nós por mesmos, isso. Quantas vezes na vida republicana... 20 anos antes também, ou 30 se surpreendeu anos. aí com golpe, principalmente dos militares derrubando o presidente, assumindo eles mesmos ou alguma autoridade civil. Então, a primeira reação foi assim, uma reação, não digo de indiferença, mas... Alguns, talvez, alguém que estava mais ligado com alguns caminhões rodando pela cidade, soltando foguete, festejando, e pronto, né? Mas a maioria da população não... Porque na vida municipal não mudou nada. Quer dizer, mudava no âmbito federal, mas o nosso prefeito da época era o Oscar Elias Bueno, continuou o prefeito. Os vereadores continuaram. Continuaram, a vida parecia normal. Ela só... Talvez umas 2 semanas, um pouco depois, é que começaram a surgir, assim, quase que com receio, com medo de veicular notícia, de que havia uns grupos paramilitares exercendo a função de invadir... Pessoas de Tupã, pessoas conhecidas de Tupã. De invadir... residências ou locais de trabalho, de levar gente para prestar depoimento, de funcionários que estavam sendo investigados para serem punidos como comunistas ou como agitadores ou como gente ligada a um movimento janguista ou brizolista. Então, mas isso era um tribunal de exceção? Era uma coisa extra-justiça? Não, aquilo era notícia que começava a correr pela cidade, vamos dizer assim, a boca pequena. O pessoal não sabia se era boato ou se era verdade. Mas aí, em pouco tempo, já no mês, acho que de maio, portanto, 2 meses depois, aí saía o ato do prefeito criando, não é, exatamente uma comissão de investigação, né, em consonância com o que estava sendo criado pelo governo federal para toda a nação, onde houvesse focos que precisavam ser investigados, atividades precisavam ser apuradas, etc. Aí se criou em Tupã... Aí ele se tornou oficial. Aí se tornou oficial. Aí passou a funcionar uma comissão de investigação municipal. Né? Antissubversão, vamos dizer assim. Era ligada ao combate à subversão e naquela época, e à corrupção. Porque um dos grandes motes da golpe de 64 não era apenas ser anticomunista, mas também combater a corrupção que o movimento não conseguiu 21 anos depois. Acho que, não sei, se você pode abrir uma pesquisa sobre corrupção de Pedro I, de Pedro II, ou então até de Pedro Álvares Cabral. Pelo Vaz de Caminha. A nossa história está cheia disso aí, é uma pena. Mas aí a coisa ficou oficial. Aí sim, aí as pessoas começaram a ter medo. Aí essa comissão, ela dirigiu mais o seu trabalho para funcionários
municipais, estaduais, de preferência federais, Funcionários públicos, no modo funcionários geral. públicos. Alguns já começaram a ser afastados. Mas havia um critério ou era apenas o chefe não gosta do fulano, Aí investiga ele? Aí eu não posso dizer. Só tem notícia porque disso? Uma não. vez me pediram opinião, eu usei uma imagem de que quem gosta de ler, quem e já leu as obras de Kafka, né? Era um ambiente kafkiano. Quer dizer, a pessoa não sabia porque estava sendo chamada para depor, tinha que depor, mas não podia, tinha que fazer um juramento de silêncio, não podia dizer depois como é que foi o inquérito. E não tinha acesso depois não tinha acesso ao depois. inquérito? Alguns terminavam sendo depois chamados para transformar aquilo em inquérito policial, alguns presos, né? Outros eram arquivados? Outros sumiam quer dizer... Não tinha critério, claro. Devia ter, mas não para nós, para a sociedade, só para quem fazia, quem conduzia então, era um negócio, esses processos. Era uma coisa, como eu costumava dizer, kafkiano, parecia os romances e as histórias de Kafka. O processo de Franz Kafka. Pois é, um grande livro do Kafka, era muito parecido com o processo. Né? A pessoa não sabe por que está sendo processado, não sabe qual é o processo, não sabe o que fim vai ter e nem com quem ele está convivendo. É um negócio, isso foi durante muito tempo, até que aí começou a alcançar professores do Instituto de Educação, funcionários do Banco do Brasil, né? Funcionários do IBC. Não, porque a gente vê, principalmente na internet, as pessoas comentando o seguinte, que quem não pegou em armas não teve problema com o golpe de 64. Mas isso que o senhor está falando desmente essa versão de que apenas quem pegou em armas, né, a esquerda mais radical, é que teve problemas. Mas, pelo jeito, muita gente perdeu emprego, né? Outros foram presos. Olha, teve um lado, assim, que terminou dando motivo para que escritores fizessem muitas coisas desse golpe, motivo de piada, como o Stanilau Ponte Preta, né? Com o FEBEAPA, um festival de besteira que assola o país. Assola o país. Porque muito desses atingidos por esse inquérito, que durou um período de quase 10 anos ou um pouco mais, eram cidadãos pacatos. Às vezes eles nem eram de esquerda, apenas eram contra o governo. Conhecidos na cidade por suas atividades abertas, sem nenhum mistério, sem nenhum segredo. Não se reuniam na calada da noite. Não eram nada de subversivo, não. Eram muito mais polidos pelas suas ideias, pelas suas participações na vida cultural. Não é? Quer dizer, alguns que participavam do Centro Cultural Mário de Andrade ainda eram considerados suspeitos. Apenas por participar de movimentos culturais. Isso, outros porque tinham assumido a campanha nacionalista do Petróleo é Nosso. Ou seja, até os nacionalistas eram mal vistos. Mesmo que fossem nacionalistas de direita, eram mal vistos. Outros, não é, que participaram do movimento, do Grupo dos 11, que o Brizola tentou mobilizar para reclamar a posse de Jean Goulart como substituto legal de Jânio Quadros. A campanha da legalidade. A campanha da legalidade. Eram presos por quê? Porque era brizolista, participou do Grupo dos 11. Mas é simpatizante. Ninguém foi encontrado com arma, com nada disso. A arma que foi apreendida era livros, muito livro, muita obra de filósofo, de escritores, de pensadores, de sociólogos. Aí isso era material subversivo perigoso. Aí o material foi apreendido e a pessoa foi presa para responder porque lia aquilo. Quer dizer, houve essa estupidez, vamos dizer assim, esse festival. Uma arbitrariedade. De arbitrariedade baseada na estupidez, na ignorância. E consta que o senhor aí, o doutor
Caluf Chueck, já falecido, tiveram um pequeno problema aí, instantes aí de medo e pavor por conta disso. Conta pra gente como que foi essa história. Eu acho que por causa exatamente de... Nós não fazíamos segredo, né, de nossas posições ideológicas, embora não fôssemos partidários de coisa nenhuma, não era afiliado a nenhum partido, mas nós acompanhávamos a vida do país, lendo o que publicava os livros, os jornais e às vezes nos almoços, nos aperitivos, a gente conversava abertamente vamos dizer assim, os que estavam já preparando esse golpe não nos viam assim, viam talvez como elementos perigosos, porque pensávamos, porque tínhamos ideias. Do movimento cultural, é perigosíssimo. Cultural, né? Tem aqui um telegrama que passou, eu lembro aqui, porque foi uma das coisas, para Juscelino, porque no governo dele rompeu com o Fundo Monetário Internacional, que era um negócio, uma fanfarronice. A gente tinha um grupo que se reunia para almoçar junto aos sábados, etc. E comentávamos, às vezes, né, a estupidez que era naquela época em que, de um lado, o governo pensava em reformas, inclusive reformas que até hoje estão sendo necessárias para o país, reforma tributária, reforma política, etc. E fazendo passeata, rezando o texto, etc., com medo do Partido Comunista, com medo, quer dizer, dando uma supervalorização ao que era também um negócio que só metia medo para quem criava esses fantasmas. E eu acho que é por isso que você está fazendo essa referência, porque na semana do golpe, portanto, 5 ou 6 dias antes... Antes do golpe, que era a Semana Santa, nós estávamos na Praia Grande, desfrutando de um período de férias escolares para poder, com a família, ficar lá na Praia Grande. O Caluf com a família e eu com a minha. Ou seja, 2 casais e seus filhos. Isso, absolutamente desligado de qualquer coisa. Em que cidade o senhor estava? Praia Grande. O senhor estava na Praia Grande. E aí o que aconteceu? Numa casa que quem nos emprestou uma casa de praia foi o Zé Lemes. O Zé Lemes é que nos emprestou para usarmos durante uma semana de descanso lá, de férias. E a casa, acordamos com a casa cercada, invadida pela polícia, porque tinham recebido de Tupã uma denúncia de que nós estávamos lá, era com homens armados, para participarmos de um enfrentamento com essa marcha da família lá em Santos, nos juntando ao sindicato dos portuários. Quer dizer, quando o delegado entrou viu na casa, família, invadiu, crianças. Viu crianças e não tinha arma nenhuma. Nós mostramos até que a faca para poder abrir o peixe estava precisando de ser amolada, porque era uma faca velha, sem corte. Não tínhamos arma nenhuma, só coincidia as duas coisas da denúncia. O senhor tinha uma máquina fotográfica? Na época, mas nós não nos preocupamos em fotografar. Com certeza a maior arma que o senhor tinha, a mais perigosa, era a máquina fotográfica. Talvez fosse, viu, Eduardo? Mas olha, foi uma surpresa porque o próprio delegado ficou surpreendido, sentou para tomar um café que nós oferecemos para ele. Quando ele se acalmou, viu que não era daquilo. Que não viu que não era daquilo, que os auxiliares dele andaram revirando os quartos, acordando a meninada, indo lá nos carros. A única coisa era o que coincidia. O nome de nós dois e as placas dos carros. O resto era tudo mentira, numa denúncia falsa. E ele pediu desculpa, mostrou o destacamento cercando a casa. Não, e foi uma irresponsabilidade de quem fez a denúncia, porque isso podia ter se transformado numa tragédia. Um mal-entendido, eles podiam metralhar a casa inteira, matar todo mundo. Eles pediram para entrar na casa dizendo que eram corretores que estavam negociando com os Zé Lemes a compra da casa, e eu deixei entrar, e quando eu deixei ele entrar, que fui eu que fui atender a porta, era o próprio delegado com um auxiliar dele que já foi invadindo, sem pedir licença, os quartos, acordando o pessoal, revirando as camas, os colchões, e voltou dizendo, eu não encontrei nada. Só tem os 2 carros. Só tem a esposa e as crianças. Não, aqui. E os 2 carros com a placa que está indicada na denúncia. Até hoje eu não sei quem fez a denúncia. Mas o delegado disse, veio de Tupã. E não foi, delegado e não foi o delegado daqui, porque depois, conversando com o doutor Otávio Vicensotto, ele nem sabia que tinha acontecido isso.
algum grupo aqui de Tupã que já nos olhava com o olho meio torto, né? De que esse cara é perigoso, o Calufo é perigoso. Não era coisa nenhuma, não somos, nunca fomos. E na década de 70 o senhor participa da política tupaense também? Não, eu só vim participar da política na redemocratização da campanha de votar para presidente no final do período ditatorial. Na década de 80, então? Na época de 80. Eu nem sei porquê. Foi um grupo lá em casa e me convidar. E aí eu aceitei, me filiei e fui o presidente dessa fase. Aí foi que eu entrei na política, fui trabalhar na campanha do Jesus, depois passei a ser o secretário dele de obras. Depois, quando ele saiu, fui candidato a vice-prefeito junto com o Walter Pimentel para prefeito, perdemos a eleição. Voltamos depois, nos outros 4 anos, novamente acompanhando Jesus, fazendo a campanha dele. Novamente eu voltei para a Secretaria de Obras. Terminou o mandato aí, eu estava meio já... Isso quando terminou o mandato do Jesus? Isso. O segundo? O segundo. Isso em 96. Aí então surgiu de uma dissidência do PMDB o PSDB. Em 87. Em 87. Aí então... Eu que já não era mais da direção do PMDB, foram me buscar em casa para poder ser o primeiro presidente, aliás, montar uma comissão provisória para montar o PSDB em Tupã. Novamente eu entrei nessa coisa de partido político, tive que ir a São Paulo, pegar as credenciais para montar a comissão provisória. Era Mário Covas, Fernando Henrique, Franco Montoro. Isso. Estavam montando o PSDB. Estavam montando o PSDB. Foi com esse pessoal, então, que eu fui montar o PSDB aqui em Tupã. Fazia parte dessa comissão provisória o Mota, como estudante. Luiz Carlos Mota. Que hoje eu... Presidente dos 5 comerciais. Suplente de deputado federal, né? Correto. Está lá na comissão provisória. Montamos, eu fui o primeiro presidente, terminei o meu mandato, o eleito foi o Feliciano, e na saída do Jesus para a escolha do Manuel Gaspar, seu primeiro mandato. Aí eu rompi de vez, não só com o PSDB, com política, com tudo, nunca mais me vacinei. O senhor se afastou me afastei, não quero saber política. mais Agora disso. só vota, só eleitor, e claro, continua tendo suas opiniões políticas. Não porque eu fosse contra a candidatura, dentro do PSDB, a candidatura do Manuel. Até porque a candidatura do Manuel, naquela época, era a que resolvia, vamos dizer assim, o problema político de Tupã e do PSDB, que estava ameaçado até de intervenção se não escolhesse em um prazo dado pela direção estadual para ter o seu candidato próprio. Porque senão, aí era o governo do estado que já tinha outro programa, outros planejamentos, e tínhamos que aceitar a filiação de pessoas que aqui na política nossa eram nossos adversários, mas que estavam sendo filiados diretamente lá no governo do estado pelo próprio a direção estadual, e aí ou nós aceitávamos e nós não aceitamos e tivemos que correr e pressionar o Manuel, que já era falado, mas estava relutante. Ainda não tinha aceitado. Não, ainda tinha que resolver com a família, com os negócios dele, etc. E aí tivemos que dar um ultimato. O Feliciano foi eficientíssimo e trouxe a solução do Manuel para que nós disséssemos ao diretório estadual que eles podiam parar com o que eles queriam fazer, a intervenção aqui, até porque nós tínhamos candidato, e candidato do nosso partido. Aí depois disso aí eu digo, não dá para ficar com esse povo mais não, vamos embora. Vamos embora para casa. E hoje, 21 anos de PSDB no governo estadual, 13 anos de governo do PT no governo federal, Petrolão, outros escândalos, como o senhor vê a política atual? É uma certa tristeza, né? Uma certa tristeza. Parece que nós andamos para trás, parece caminhada de caranguejo, né? Porque há muito negócio hoje com a política e muito negócio escuso e muita gente que dá a impressão de
Eles querem passar uma impressão de que são diferentes, não, é tudo farinha do mesmo saco hoje. Pessoas que se diziam honestas e se acreditavam que eram honestas tempos atrás, hoje a gente vê que não é nada disso. Não, e a política passou a ser muito misturada com negócio. Tem muita politicagem e pouca política verdadeira. Muito negócio. O problema hoje é a vida política está muito ligada aos grandes negócios. Onde poucos ganham muitos e a população não ganha nada, só perde. E não existe ninguém inocente nisso aí. Ou em maior ou menor grau. É melhor ficar de fora e nem olhar para o que está acontecendo lá dentro. Ou se chegar a olhar, seja rápido olhar, porque tem que pôr a mão no nariz. O negócio fede. No Brasil está precisando de uma grande reforma, não é política, é uma grande reforma de vida. Moral, ética. De ética, de vida política, da sua população, das suas organizações, das igrejas, de tudo, fazer uma revisão e ter um programa de país. Nós estamos perdendo quase que a identidade como país. Não, porque dentro disso o senhor falou de nós regredimos tanto que hoje tem uma parcela da população pedindo um golpe militar, que alguns chamam de intervenção militar. Né? Então foi uma regressão sem tamanho. É quase que o desespero, né? Eu fico triste em ver que a coisa mudou desde quando eu deixei a política partidária para os tempos de hoje, mas não mudou para melhor, mudou para pior. Eu acho que nós temos a oportunidade de ter uma geração para o futuro com toda essa visão ética e de assumir o país livre de todos esses pendurucalhos, essas mazelas políticas. Que os negócios e a política misturaram e ninguém sabe onde tem o limite de um e de outro. Então, eu ainda sou otimista, por causa da geração nova que está se preparando hoje. O problema todo, pior, eu ainda acho que foi a interrupção da preparação de mentalidades e de conhecimento do próprio país que os estudantes da minha época e um pouco posterior faziam dentro dos seus centros acadêmicos, dos diretórios, que eram escolas de civismo. E os 21 anos de ditadura militar, de golpe, acabou com tudo isso e ainda não se reconstruiu. Alienou a juventude não se e, consequentemente, os adultos, porque um dia os jovens viram adultos. E não se reconstruiu, eu tenho esperança que isso venha a acontecer, aquilo que era a grande escola dos futuros governantes, dos futuros gestores, né, de empresa, dos homens públicos, aliás, não só na coisa pública, mas na coisa privada, que foi interrompida em 64. Ainda não se restituiu ao país essa grande escola de civismo que eram os diretórios acadêmicos, que eram os clubes de estudantes dentro das escolas. Vamos pensar com otimismo que isso ainda pode ser reconstruído. Doutor Lucílio, estamos chegando ao final do programa. Gostaria de fazer uma última pergunta para o senhor. No mês de junho, próximo mês, o senhor vai completar 90 anos. Qual o segredo para chegar aos 90 anos com saúde física, mental e com disposição? Eu não tenho esse segredo, né? Eu sempre agradeço aos céus, os pais, a família que eu tive e que eu tenho tido, porque eu acho que isso é fundamental para a gente ter uma longa vida. Agora, segredo, porque se eu descobrir, eu vou montar um grande negócio. Aí eu te convido. Talvez um pouco. Não, com certeza, eu quero fazer saber. A parte de marketing comigo para vender o mistério. Talvez um pouco de genética, né? Genética colaborou, né? Hábitos positivos, saudáveis. Só fumou alguma vez na vida? Não. Não. Tem uma coisa que eu acho que vale como experiência, não sei se alguém pode servir. A gente tem que viver encarando, inclusive, até as coisas mais difíceis e as coisas, às vezes, mais traumáticas da vida, com um pouco de bom humor, com um pouco de ironia. Não levar tudo muito a sério. Eu acho que
esse lado irônico, esse lado leve de você transformar as coisas mesmo traumáticas e difíceis em coisas mais amenas, em ver o viés do lado favorável que todas as coisas têm, desde o convívio doméstico até as grandes coisas para dirigir um país. Então eu acho que talvez seja aí o segredo, não sei, porque se eu descobrir, nós vamos sentar, montar essa fórmula e vamos ganhar dinheiro dizendo para o restante que está aí de gente querendo chegar aos 90 anos, como é que se chega lá. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu digo mesmo, muito obrigado pela oportunidade, não sei se satisfiz e se os que estão nos vendo vão ficar satisfeitos e eu fico agradecido por essa tolerância. Pelo menos da minha parte, plenamente satisfeito. Mais uma vez, muito obrigado. E terminamos aqui o programa Conexão Tupã, que hoje recebeu o Dr. Lucilo Jordão.